Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Deixa aberto ou marcado esse texto. Pai, nós suplicamos a graça do Senhor, a unção e a manifestação do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, nesse lugar, não só no ambiente, no íntimo de cada um de nós. Nós oramos que, como o Senhor falou por boca do profeta Isaías, que a Tua palavra cumpra o propósito para o qual ela tem sido enviada. Nós oramos por aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer. Nós oramos que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento e nos leve a mais do que apenas ter a compreensão dos princípios espirituais. Nós queremos ser encontrados vulneráveis ao Teu toque. Nós queremos estar debaixo de uma ação do Senhor, que comece, mas não necessariamente termine nessa reunião. Nós clamamos no nome do Senhor Jesus. E pela certeza de que o Senhor nos ouve, nós nos antecipamos em bendizer o Teu nome, em Te dar glória, em Te dar honra, em Te dar louvor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Paulo faz uma afirmação muito conhecida: o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual, e essa frase, por amor do qual, é muito importante, daqui a pouco nós vamos voltar nela. Ele diz: perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Eu digo que a declaração de Paulo é bem conhecida, mas eu diria também que ela é pouco compreendida. A maioria, mesmo quem não sabe de cor os versículos, quando a gente começa, já sabe mais ou menos para onde vai a coisa. Lembra razoavelmente a declaração de Paulo. Mas a pergunta a ser feita é: o que exatamente Paulo estava dizendo? O que exatamente ele tentava comunicar com isso? Tanto do significado disso na vida dele, como da sua tentativa de nos ajudar a chegar a algum lugar prático. Durante muito tempo eu achava que Paulo pudesse estar fazendo uma referência ao que a gente chamaria e classificaria hoje da vida pregressa, antes da conversão. Então eu imaginava, até porque isso caberia na definição, se essa declaração viesse da boca da maioria de nós, depois de nos convertermos, muitos de nós poderíamos estar falando disso nesse sentido. O que para mim era lucro, com uma ênfase em pecado. As bebedeiras, envolvimento com as drogas, determinadas práticas ou gratificações carnais, o que para mim era lucro. E aqui, quando ele fala de lucro ou perda, ele não está falando de algo que se mensure materialmente ou monetariamente. Quando diz o que para mim é lucro, ele está falando de algo que tem valor, não necessariamente monetário ou financeiro. Algo que era importante. O que para mim era valioso, o que para mim era importante, perdeu completamente o seu valor ou a sua importância. Porque Paulo passa por essa reclassificação ou mudança de valores. Obviamente, isso tem a ver com o encontro dele com Cristo. Razão pela qual eu era muitas vezes levado a imaginar que isso tinha a ver com pecado. No entanto, o próprio versículo 8 nos mostra Paulo dizendo: perdi todas as coisas, considero tudo como perda. Então ele não está falando única e exclusivamente de pecado. Ele está dizendo que qualquer coisa que na sua vida tinha valor, não importa se era o valor real ou um valor distorcido pelo engano do pecado, toda e qualquer coisa valiosa perdeu a sua importância diante do valor que Cristo passou a ter. Agora, se tiver algo que eu e você precisamos levar em conta em termos de detalhes, embora ele faça uma classificação geral, então isso pode ser encontrado dentro do contexto do texto. Eu cresci no lar cristão e eu lembro de meu pai citar muito um ditado bem evangélico, vamos dizer assim. O ditado era: texto sem contexto não passa de pretexto. Uma das regras de interpretação bíblica é deixar a Bíblia explicar a Bíblia. Todo texto tem um contexto. Quem escreveu, para quem, por quê, em que contexto.
E não dá para você pegar o versículo 7 e 8 de forma isolada e tentar deduzir a mensagem dele sozinho, porque ele é parte da construção de um raciocínio. Então eu quero que você volte pelo menos 3 versículos antes, aí em Filipenses 3, e olhe comigo os versículos 4, 5 e 6. Neles, Paulo diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Vamos fazer uma pausa do que Paulo está falando. O termo confiar na carne está falando de alguém que se vangloria de si mesmo, das suas habilidades, do seu poder natural e humano de conquista. Confiar na carne é você olhar para o braço, fazer uma petição para um pedaço de carne na sua frente, dizendo: eu acredito, você vai me atender. A gente sabe que não é isso. Essa linguagem na Bíblia está falando, né, de alguém que se orgulha daquilo que ele alcança sozinho ou por si. Então, numa linguagem mais contemporânea, atual, a gente poderia dizer que Paulo estava dizendo o seguinte: se alguém de vocês pensa que pode se achar, eu ainda mais. Se alguém de vocês acha que pode pensar que é grandes coisas, eu ainda mais. Paulo está dizendo: não tem alguém que resolva, como diz a turma no interior do Paraná, onde eu morei muito tempo antes de estar na capital, eles inventaram lá um verbo, que é metidar. Né? Quando o cara está ficando metido, eles dizem: fulano está metidando. Né? Então eles inventaram o verbo metidar. Paulo disse: se algum de vocês acha que pode metidar, eu ainda mais. Agora, por que Paulo está dizendo isso? Versículos 5 e 6 explica. Aliás, na minha versão da Bíblia aqui, atualizada de Almeida, onde ele diz eu ainda mais, vem 2 pontinhos, indicando a razão na frente. Aí ele diz no 5 e no 6, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Do que Paulo está falando? Vamos fatiar esses 2 versículos e vamos tentar interpretar isso na linguagem mais nossa. Quando ele diz circuncidado ao 8º dia, ele não está só dizendo minha prática de fé e da aliança com Deus começou bem cedo. Isso está embutido, mas ele quer nos mostrar algo mais, porque ele não se circuncidou sozinho, tem alguém antes de si, né, um adulto fazendo isso. O que Paulo está dizendo era parecido com alguém dizer hoje em dia: nascido e criado num lar cristão, apresentado na igreja desde pequenininho, obviamente não por si mesmo, mas pelos pais. E aqui ele começa a entrar e diz da linhagem de Israel, hebreu de hebreus. O que ele está dizendo? Minha vida de fé e aliança com Deus começou no 8º dia na circuncisão. Mas antes disso tem um background, tem história, tem tradição de gente servindo a Deus na minha família. Na minha ascendência, gerações antes de mim. Meu pai, antes dele meu avô, antes dele meu bisavô, antes dele meu tataravô. Nós temos uma ascendência, toda uma linhagem que vem servindo a Deus há muito tempo. Um dia desse encontrei um pastor que ele me confidenciou que ele já é a 6ª geração de pastores da família dele. Eu falei: rapaz, meu pai foi o primeiro a converter na família dele. E chegou a ser pastor, eu sou a 2ª. Já acho que é um grande privilégio. Né? Meu filho vai poder dizer eu sou a 3ª. Eu falei: mas você com essa idade, ele é bem mais velho que eu, já é a 6ª, e o filho dele está no ministério, o filho dele é a 7ª geração. Eu falei: você tem certeza que são tantas gerações? Ele foi me dando o nome de todo mundo e quem pastoreou onde. Eu lembro que eu olhei para ele com a boca meio aberta, num tom de brincadeira, mas não de deboche. Falei para ele: meu irmão, isso é que é pedigree de crente. 6 gerações de pastores até você. Eu falei: isso é pedigree de crente, tu é da raça pura. Fiquei brincando com ele. É mais ou menos isso que Paulo está falando. Ele está dizendo: minha história remonta a antes da minha vida. Ele segue dizendo: quanto à lei, fariseu. O termo fariseu faz eu e você pensar em alguém que era um hipócrita, um orgulhoso, um religioso. Mas você tem que entender que os fariseus eram parte da seita mais severa dentro do judaísmo. O que em alguns círculos hoje faria com que eles fossem chamados de os devotos, os beatos. Eles eram a turma dedicada. Paulo continua e ele mexe no único assunto do qual ele se envergonhava. Mas ele ainda dá uma conotação mexendo na motivação, que é o fato de ele ter sido perseguidor da igreja. E ele diz assim: quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele está dizendo: eu sei que errei perseguindo a igreja, mas a intenção era boa. E ele não fala disso aqui. Escrevendo aos Romanos, ele classifica isso de zelo sem entendimento. Porém, ele continua chamando de zelo. Então ele diz: até quando persegui a crentaiada, eu estava manifestando zelo.
zelo por Deus, zelo pelo judaísmo. E aí ele termina o versículo 6 com a afirmação para lá de ousada, quando ele diz, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irmão, a lei tinha centenas e centenas e centenas e centenas de preceitos. Paulo está dizendo, foi um raio-x da minha vida, aponta o dedo onde foi, em um único preceito desses que eu tropecei. Ele diz, de acordo com a justiça que há na lei, irrepreensível. Então, quando Paulo está dizendo, se alguém de vocês pensa que pode se achar eu mais ainda, do que é que ele está falando? Performance religiosa. E é depois de falar de performance religiosa, que ele entra com a declaração, mas o que para mim era lucro, o que eu valorizava, e ele está falando da valorização da performance, mais do que qualquer outra coisa, isso considerei como perda. Descobri que isso não tem esse valor todo. Por quê, Paulo? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. A palavra traduzida na minha versão, sublimidade, na NVI está suprema grandeza, outra diz excelência. Na verdade, ela fala de algo que é muito excelente, superior e acima daquilo que é normal. Então, Paulo não está só dizendo por causa do conhecimento de Jesus. Ele está falando não só de um conhecimento diferenciado, que a gente poderia até classificar, talvez, como revelação, mas ele está falando que não só o conhecimento em si é excelente. Excelente é a pessoa, acima e elevado de qualquer padrão, é a pessoa de Cristo que ele passou a conhecer. E ele fala da revelação de uma pessoa que se tornou mas tão importante, que diante da importância dele, as outras coisas perderam a sua importância. E eu não consigo falar desse texto sem voltar 10 anos atrás na história. Em meados de fevereiro de 2008. Mas para contar melhor a história de meados de fevereiro de 2008, eu preciso voltar um mês e meio antes ainda, em 31 de dezembro de 2007. Eu me lembro, último dia do ano, eu e minha esposa acabamos de almoçar, a gente estava almoçando e conversando junto, sobre não só o culto de passagem do ano, as expectativas do próximo ano, né? E no meio daquela conversa, eu lembro que eu terminei de almoçar, empurrei o prato, já praticamente vazio de lá. E eu olhei para minha esposa e falei com ela, né, desse tom, falei, nos próximos 21 dias. Ainda falei para ela, olha para mim. Lá em casa, um dos versículos que meus filhos mais me ouviram repetir a vida inteira, é aquele que jura e com dano seu não muda. Eu costumo dizer para eles, quando eu abro a boca a falar, é decreto irrevogável. É que nem com os reis da Média e da Pérsia, não tem mais volta. Olhei para minha esposa e falei, preste atenção. Falei, nos próximos 21 dias, eu não vou comer absolutamente nada. Eu vou passar as próximas 3 semanas jejuando só na água, direto, do começo ao fim. Quando eu falei isso, minha mulher regalou um pouquinho o olho. Ela me disse, Deus está te pedindo isso? E ela mostrou um tom de preocupação. Eu nunca tinha feito nenhum jejum maior do que 2 semanas só na água. E ela falou, Deus está te pedindo isso? Eu falei, não, vou fazer porque eu quero. Eu lembro que eu olhei para ela e falei, meu amor, eu decido agora, nessas últimas horas de 2007, eu decido fazer de 2008 o ano da busca. Eu falei, Deus não me pediu, sou eu que quero ir mais longe. Sou eu que quero entrar mais fundo nesse rio. Sou eu que quero mais de Deus. Eu estou com esse desejo, essa coisa dentro de mim, querendo me empurrar para mais longe. Eu sei que, em parte, é um chamado dele, mas ele não definiu como. E eu decido fazer de 2008 o ano da busca. Eu comecei aquele ano, cumprindo meus 21 dias de jejum. Pregando, viajando, ministrando na igreja, atendendo. Consegui, Deus deu graça, mantive os 21 dias. Depois dessas 3 semanas de jejum, só tinha passado outras 3. E pensa num cara, irmão, orando, lendo a Bíblia, porque eu decidi não só fazer o maior jejum da minha vida, eu tinha decidido fazer para Deus coisas que eu nunca tinha feito antes. Naquele ano, só naquele ano, nunca fiz isso nem antes nem depois, mas naquele ano eu cheguei a ler, para você ter uma ideia, a Bíblia 2 vezes no mês, de capa a capa, 2 vezes, de ponta a ponta, no mês. Eu estava decidido a dar para Deus coisas que eu nunca tinha. Né? Coisa que eu nunca tinha feito, falei, eu quero ir longe. E foi nesse ambiente de busca, com 1 mês e meio de ano corrido só, que nós chegamos numa terça-feira à noite, meados de fevereiro, numa reunião na nossa igreja que a gente nem chamava de culto. Para nós era só treinamento de líderes. A gente reunia, a nossa liderança dos grupos pequenos se reúne na casa para um tempo de motivação, de encorajamento, de alinhamento ou doutrinário, ou da visão. Né? Tinham várias facetas aquele tipo de reunião. A gente não tinha louvor, a gente tinha oferta, a gente nem chamava de culto. Era uma noite de treinamento. Então,
Normalmente a gente abria com uma oração, como a maioria dos crentes aprendeu a fazer, as reuniões, e depois da oração já entrava na palavra. Naquele dia, alguém estava orando para fazer a abertura. Enquanto orava, um irmão foi lá, passou a mão no violão e olhou para mim e deu um sinalzinho com o dedo assim, tipo, uma só? Me deixa cantar uma só. Eu lembro que eu olhei de volta e fiz o mesmo sinal com o dedo. Uma só. Tipo, não passe disso. Esse não é o nosso propósito aqui hoje. E ele passou a mão naquele violão e começou a cantar uma canção do Marcos Witt, que diz, eu te busco, te anelo, te necessito. Irmão, até hoje não sei te explicar o que foi que aconteceu. Mas alguém lá no céu parece que resolveu apertar aquele botão que ativa o modo glória da reunião. Porque assim, num instante, eu não tenho uma forma diferente de explicar isso, num instante. Eu acho que nem se a gente tivesse ensaiado, combinado, coreografado, a gente conseguiria uma resposta tão simultânea. Num instante. Parece que, eu não vou falar todo mundo, que eu não olhei na cara de um por um, 100%. Mas vou dizer, no mínimo eu garanto que quase todo mundo que estava naquela sala começou a chorar. Mas não estou falando de um choro qualquer. Não era apenas alguém que emocionou, não conseguiu conter a lágrima, correu. Tinha gente chorando convulsivamente. Tinha gente chorando, como diria o mineiro, com força. Eu chorava que nem criança. E a princípio eu não entendia nem porque eu, nem porque os outros estavam chorando. Aquela choradeira começou e junto com o choro era a gente ajoelhando, botando a cara no chão, se prostrando. Outros foram sentando pelos cantos, encostando pela parede. Choro, choro, choro generalizado. Eu nunca vi nada igual, nem antes nem depois. Foi a única vez na minha vida, no meu ministério. Enquanto a gente orava, eu estou orando e tentando entender o que está acontecendo. A gente não tinha reunido para ter a reunião do choro. Não era nem para a gente ter cantado e não imaginava que aquilo ia acontecer. Então, eu estou, Espírito Santo, o que é que está acontecendo? E eu comecei a perceber no meu espírito que o Espírito Santo queria nos levar a um lugar de arrependimento. E à medida que eu orava, eu comecei a entender o porquê Ele queria que nós nos arrependêssemos. Eu entendi que Deus queria que nós nos arrependêssemos por não estarmos buscando a Deus como deveríamos. E foi aí que a coisa ficou ruim para mim. Porque, afinal de contas, eu estava no ano da busca. Afinal de contas, fazia 3 semanas que eu tinha saído do maior jejum da minha vida. Afinal de contas, eu estava lendo a Bíblia que nem um condenado. Daqui a pouco eu vou explicar essa história. E o que me bateu foi uma indignação. É lógico que eu não verbalizei, não abri minha boca, até por respeito a Deus. Mas o sentimento veio. E como diz o salmista, a palavra ainda não me chegou à boca e tu já sabe, você não precisa nem falar. Você pensou, Deus ouviu. Você sentiu, Deus ouviu. Ele é o Deus onisciente, presciente. O que você vai pensar e sentir daqui a alguns anos, Ele já ouviu. Não tem jeito de esconder. Pensa numa relação transparente com Deus, é a nossa. Não dá para esconder nada. E a hora que bateu aquele sentimento, eu mordi minha boca, não falei, mas é como se tudo dentro de mim quisesse gritar de volta. Se isso não está bom, quando é que vai estar bom para você? Eu estava no ano da busca. Eu estava dando o melhor de mim como nunca, e ainda tinha que me arrepender. Eu falei, esse negócio não tem fim. Mas quando me veio aquele sentimento, ainda que não verbalizado, o Espírito Santo falou comigo de uma forma que eu nunca vou esquecer. É um dos marcos de Deus na minha vida, o que aconteceu há 10 anos atrás. O Espírito Santo me falou uma frase. A frase virou o tema dessa mensagem. A frase virou o título desse livro. Até que nada mais importe. Naquele momento, o Espírito Santo falou comigo, quando você chegar ao lugar onde nada, absolutamente nada, é tão importante para você como eu, você chegou onde eu espero que você chegue. Foi nessa hora que ele me fez entender Filipenses. Paulo dizendo que para mim era lucro, isso transformou Pedro. Pela primeira vez na minha vida, e eu nem abri o texto, mas é como se ele estivesse na minha frente. Eu comecei a entender o que é Cristo se tornar tão importante que as outras coisas deixam de importar diante dele. E naquela hora, enquanto ele sinalizava, quando você chegar lá, você alcançou o que eu quero, porque o meu clamor, ainda que não verbalizado, é quando é que vai estar bom para você? A resposta é, até que nada mais importe. E diz, quando você chegar a esse lugar, você chegou onde eu quero que você chegue. Naquela hora o Espírito Santo falou para mim, e você não está indo para lá. Você nomeou 2008 o ano da busca, mas o que você fez foi só melhorar a sua performance da busca. Seu desejo por mim não necessariamente aumentou. Eu nunca tinha ouvido até aquele dia esse rótulo ou classificação de performance de busca. Mas o Senhor ia me trazendo textos bíblicos, um atrás do outro, porque eu não vim aqui te pregar uma experiência. A experiência me abriu os olhos para entender a palavra.
E é ela que eu vim anunciar. Jesus falando para o povo nos seus dias, para os judeus nos seus dias, ele diz, foi a respeito de vós hipócritas que Isaías profetizou. O que é que Jesus está querendo dizer? Que Isaías, quando profetizou isso 700 anos antes, não estava falando com os seus contemporâneos? Não, ele estava. Mas o que ele falou não se limitava, replicava por gerações. E Jesus disse, vocês também estão dentro dessa. E o que ele cita, que o profeta Isaías da parte de Deus falou e diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É possível nós termos uma performance de culto e adoração. E o coração, boa, alta, performance, mas o coração ainda está distante. Em 1 Samuel 4, quando a nação de Israel perde a primeira batalha para os filisteus, está com medo de perder a guerra, alguém tem a brilhante ideia de dizer, vamos trazer a arca da aliança para o campo de batalha. A arca era o maior símbolo da presença de Deus no meio do povo. O povo já não ia a Siló adorar como deveria. Eles estão vivendo o momento de maior apostasia até então da história de Israel. Uma corrupção dentro do culto e do sistema sacerdotal instalado. Mas aquela presença que eles já não valorizavam, eles tratam como se fosse uma espécie de amuleto ou talismã. Se trouxer aqui, tiver com novo, vai dar sorte, vai ajudar a gente. Então mandaram trazer a arca. Só que o interessante é que a Bíblia diz que quando a arca chegou, a Bíblia diz que a terra estremeceu com o júbilo da nação de Israel. Até os filisteus ficaram assustados e com medo de ir para a guerra. Agora, eles não só perderam a próxima batalha, eles perderam a guerra e perderam a arca. E essa arca era o maior símbolo da presença de Deus. A maior prova é que ninguém estava interessado na presença. É que por uma geração, ninguém, absolutamente ninguém, moveu um dedo para recuperar aquilo que era o maior símbolo da presença de Deus. Mas fizeram barulho a ponto da terra estremecer. Ao que eu tenho entendido, querido, que a adoração tem nada a ver com o barulho que a gente faz, não tem nada a ver com a performance exterior que a gente pode apresentar. Ou é o nosso coração sendo colocado ali, ou nós não estamos dando o que Deus quer. Aliás, deixa eu te dizer, Deus nunca quis sua adoração. Jesus disse que o Pai procura adoradores. Deus nunca esteve atrás da adoração, Deus estava atrás do adorador. Deus estava atrás das pessoas, quem Ele quer é você. A adoração é apenas o meio através da qual você pode se conectar em intimidade com Ele. Mas Ele nunca quis adoração. Assim como quando você muda para o terreno das ofertas, que é uma outra forma de adoração, Deus também nunca esteve interessado na oferta. Quando você lê a Bíblia, a menção do que Deus valoriza, normalmente não é a oferta, é o ofertante. Malaquias 1:9, com tais ofertas das vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, porque o que Ele aceita é a pessoa. A Bíblia diz, Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas primeiro ofertante. Mas não se agradou de Caim e da sua oferta, primeiro ofertante. Quando Ele aceita ou quando Ele rejeita, é o ofertante e não só a oferta. O que isso nos mostra, querido? Nós podemos nos entreter com a performance, dar um valor demasiado a ela e não está entregando a Deus o que Deus quer. Naquele dia o Senhor me fez entender a carta ao anjo da igreja de Éfeso, uma igreja de alta performance. Ele começa dizendo em Apocalipse 2:2, conheço tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Irmão, pensa numa igreja de alta produtividade. Não era só uma igreja ativa. As obras já indicam que eles eram ativos. Labor fala de gente que chega ao ponto de sangue, suor e lágrimas. Perseverança é de gente que já está com sangue nos olhos, com a faca no dente. É de gente que não para por nada. O Senhor diz, a performance pode estar lá em cima, mas Ele diz, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Ele está dizendo, paixão lá no chão, performance estratosférica, mas o desejo está muito baixo. Naquele dia o Senhor começou a me fazer entender. Ele diz, você está se esforçando para dar não aquilo que eu quero. O Senhor disse, o que você está fazendo é quebrar seus recordes, está jejuando mais, está lendo mais a Bíblia. Mas Ele falou, isso não significa que seu coração esteja mais interessado em mim do que estava. E Ele falou ao meu coração naquele dia, você parece aquele homem da história do supermercado. E para você entender, eu já sabia o que era e foi uma didática, uma ilustração fantástica para mim. Mas para você entender o que é, eu tenho que resumir a história. Eu ainda era recém-casado, estamos falando de 22 anos atrás, quando isso aconteceu. Já no ministério pastoral, eu fui chamado para mediar uma briga, uma discussão de um casal. Na verdade, a gente brinca que o casal cristão ele não briga, ele tem excesso de comunhão. E aí eu cheguei, irmão, pensa no marido indignado.
Pensa numa criatura brava. Quando eu entro pela porta, ele já foi despejando. Pastor, essa mulher é uma louca. Eu falei, calma. Jó chamou a mulher dele de louca e tinha razão. Vamos ver se você tem razão. E aí ele começa a descrever. Pastor, nós temos cerca de 20 anos de casado. Eu lembro que na época, eu que era recém-casado, que ele me parecia muito tempo. Ele falou, nós temos cerca de 20 anos de casado. Pastor, essa mulher sempre quis que eu fosse com ela no supermercado. Mas ele desabafa e diz, pastor, eu odeio supermercado, eu odeio. Eu falei, tu não está sozinho, o sindicato é grande, meu irmão. Ele falou, o ponto não é esse. O ponto é que, mesmo odiando, uns dias atrás, resolvi agradar essa louca dessa mulher. E eu me ofereci, sem que ela pedisse nada, eu me ofereci para ir com ela no supermercado. E fui. E o senhor acredita que quando nós voltamos, essa maluca me disse que nunca mais quer que eu vá com ela no supermercado. Ela é instável, ela não sabe o que é. Ele estava alteradíssimo. Só que ele, enquanto esbravejava, pensa na mulher tranquila. Do lado dele, quieta, serena, só com o dedinho erguido. Tipo, depois dele sou eu. Então, quando ele terminou de esbravejar, eu falei, sua vez, minha irmã. E ela disparou, pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. Gente, quando ela falou isso, ele quase endemoniou. Não, sério, parece que entrou uma coisa no camarada, porque ele já estava bravo antes, mas a coisa foi para outro nível. Ele começa a dizer, estou dizendo que é louco, eu tenho testemunha. Aí ele começa a chamar as testemunhas, filho. Fulano, Beltrano, vem cá, eu tenho testemunha. Como que ela vem dizer que nunca quis? Eu falei, calma, calma. Falei, primeiro você interrompeu ela. Ela não te interrompeu quando você falava. Ela nem terminou. Segura a onda aí, beleza? Beleza. Falei, irmã, já que ele te interrompeu mesmo, deixa eu só falar um negócio antes de você continuar. Falei, para até eu estou com dificuldade de acreditar na senhora. A senhora pode até não ser daquelas donas que além de querer que o marido vá no supermercado, ainda quer que discuta a relação em público empurrando o carrinho, porque tem dessas. Falei, a senhora pode até não ser dessa, mas dizer que nunca, nem uma vizinha, a senhora quis que ele fosse com você no supermercado, eu não consigo acreditar em você. Falei, então eu vou te dar duas chances, escolha uma. Ou a senhora reformula aí a frase, ou a senhora se explica. Ela falou, vou me explicar. E a explicação dela foi a seguinte, ela falou, pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. O que eu queria é que ele quisesse ir. A explicação dela foi tão profunda que eu fiquei com essa cara de paisagem de vocês. Tipo assim, talvez eu tenha entendido uns 15%. Falei, pera, irmã, me ajuda a entender. Eu nunca quis que ele fosse. Eu queria que ele quisesse ir. Falei, essa parte entendi, explica ela. Ela falou, pastor, esse homem está bravo comigo. Eu amo meu marido. Agora, para ele ir do jeito que foi, com aquela cara de emburrado, de quem não queria estar lá de jeito nenhum, olhando para o relógio o tempo todo e mesmo não verbalizando, mostrando o quanto é desgostoso com aquilo. Ela falou, eu fiquei pensando, meu marido deve ter feito algo muito terrível. E agora ele está se autopunindo, dizendo, eu mereço a pior coisa da minha vida, que é estar do lado dela no supermercado. Ela disse, para ir do jeito que foi, eu não quero que vá nunca mais. Então, eu me recuso a concordar que eu queria que fosse. Porque ele foi. Mas não era isso que eu queria. O que eu queria é que ele quisesse ir. Que ele pudesse estar lá com o mínimo de boa vontade. Então, se ele não consegue querer ir, que não vá nunca mais, está liberado o resto da vida. Eu olhei para ele e falei, ela tem razão, velho. Difícil admitir isso, mas ela está certa. Essa é a história. Nesse dia o Espírito Santo fala comigo, você parece aquele homem da história do supermercado. Irmão, eu estava lendo a Bíblia que nem um doido, que nem um condenado. Porque eu decidi em 2008 ler a Bíblia muitas vezes. Aí eu fiz a conta que eu fiz com vocês antes sobre meu filho. Quanto preciso para ler uma vez? Para ler uma vez é 3. Para ler 2 é 7. Para ler 4 é 14. Mas para ler aquele tanto de vezes que eu tinha prometido para Deus, irmão, era muito capítulo por dia. E eu não conseguia pagar isso no meu tempo devocional pela manhã. Porque ele não era grande o suficiente. Eu precisava de horas todos os dias. Então o que eu fiz? Depois do meu tempo com Deus de manhã, passava o dia ligado, oração, adoração, o que pudesse. Mas era só quando eu chegava no fim do dia em casa. E às vezes chegava a 10, chegava a 11, chegava meia-noite. E lá eu ia ler a Bíblia e terminar de pagar a cota. Por quê? Se dormisse e deixasse para outro dia, acumulava e iria ficar impagável. Então às vezes era 2 da manhã, eu estava lá dormindo em cima da Bíblia. 2h30, teve ocasião de chegar a 3. E o Senhor falou para mim, você parece o homem do supermercado. Com aquela cara de não queria estar aqui, de parece estar se autopunindo por alguma coisa errada que fez. E naquele dia o Senhor falou ao meu coração, o que eu queria não é que você me buscasse,
é que você quisesse me buscar. E há uma diferença gigante, imensa, entre uma coisa e outra. Aliás, antes de falar, o que eu queria não é que você me buscasse, mas que você quisesse me buscar. O Senhor me fez entender algo que eu nunca tinha entendido com clareza até 10 anos atrás. Nem lendo a Bíblia, nem estudando teologia, nem lendo o tanto de livro que eu li, eu nunca tinha entendido com tanta clareza o propósito para o qual eu e você existimos. Você sabe por que Deus criou a raça humana? Quem responde isso melhor do que ninguém é o apóstolo Paulo. Em Atos 17, 26, ele está pregando em nada mais, nada menos do que Atenas. Atenas não era só a capital da Grécia. Era o maior palco da filosofia do mundo naqueles dias. Aliás, até hoje é impossível estudar filosofia sem remeter aos grandes mestres da Grécia. Agora, Paulo está no lugar que talvez nunca teve tanta gente por metro quadrado fazendo as perguntas: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E é nesse ambiente, nesse cenário, que pregando, Paulo entra com o gancho de curiosidade de um altar que eles tinham ao Deus desconhecido. Falou: eu vim falar desse Deus que vocês não conhecem. E a turma, enquanto está curiosa, ele começa a falar do Deus vivo e verdadeiro. Nesse momento, está projetado? Tá. Ele diz o seguinte, falando do Deus desconhecido, de um só, e agora é uma clara referência a Adão, de um só, o primeiro, cabeça de uma raça. Deus fez todas as raças e tribos dos homens, para que habitassem sobre a terra, havendo estabelecido os limites da sua habitação e os tempos predeterminados. Por quê? Porque de um Deus fez a galera toda. Porque de um Deus fez todos nós. Porque de um Deus fez essa raça que Ele colocou para habitar na terra. O versículo 27 começa com a palavra para, que é o indicativo de propósito. Para buscarem a Deus. Vira para o irmão que talvez te dê um livro de presente no final, fala para ele: você existe para buscar a Deus. Vira para o outro para aumentar as suas possibilidades, fala para ele: você foi criado para buscar a Deus. Para que eu e você existiam? Para buscar a Deus. Mas o verso 27 diz assim: se porventura, tateando o possam achar, o qual não está longe de cada um de nós. Irmão, que Ele nos criou para buscá-lo, tudo bem. Agora a conversa é: se porventura, tateando o possam achar. Deus sabia que o homem que Ele criou para buscá-lo iria pecar. Iria cair no estado de cegueira espiritual. Quem que precisa tatear, irmão? Quem está desprovido de visão. Um dia desse estava numa casa, deu um blackout. A nova geração, que é muito ligeira, os adolescentes, já rapidinho meteram a mão no bolso, tiraram o celular, começaram a acender as lanternas, problema resolvido. Na minha época não era assim. Andava blackout, a gente saía apalpando as gavetas. Onde está a bendita vela e a caixa de fósforo? E por que a gente saía palpando, tateando? Porque não conseguia ver. Quando tem luz, não precisa tatear e apalpar para achar nada. Então o texto diz: se porventura tateando possam achar. Mas termina dizendo: o qual todavia não está longe de cada um de nós. O Deus que nos criou para buscá-lo, criou com um propósito, é que isso funcionasse. Através do profeta Jeremias, ele disse: serei achado de vós. Então ele queria que a busca funcionasse. E ele disse: vocês estão limitados? Usa a limitação que vocês têm. E muitos de nós batemos em muitas portas antes de ter um encontro com Cristo. Alguns de nós batemos em várias portas, tentando achar o anseio pelo qual nosso coração buscava. Mas Deus estava esperando que a gente buscasse. E Ele está dizendo: eu não estou longe. Em outras palavras, eu não quero dificultar. Eu quero facilitar. Eu quero que vocês me encontrem. E eu não consigo falar desse texto sem lembrar de quando meus filhos eram ainda pequenos. Mas pequeno mesmo, uns toquinhos de gente. Mal tinham começado a andar e eu tinha uma brincadeira que eu gostava de fazer com eles. Eu me escondia e eles tinham que me achar. Mas porque o grau de esperteza ainda não era tão elevado, porque eles eram muito novinhos, a criança não demora para ficar esperta e ligeira, mas eu comecei cedo, então eu tinha que facilitar. E eu lembro de ter feito isso com os dois, que tem a diferença de 3 anos, então a brincadeira não era igual com os dois juntos, mas em momentos diferentes eu fiz a mesma coisa com os dois. Eu lembro que às vezes eu ia, ajoelhava na frente do sofá e cobria só a cabeça com a almofada. E daqui a pouco vinha meu filho, ou 3 anos depois minha filha, levantava a almofada e dizia: te achei. E eu ria, abraçava, mas eu tinha vontade de dizer: quem não acharia com esse corpo todo por lá de fora? Mas é lógico que eu não falava isso, porque a ideia era facilitar. O que eu queria mesmo era ser achado. Me escondia atrás da cortina. Irmão, já pesei cerca de 50 quilos a mais.
Se já é difícil esconder hoje atrás da cortina, você imagina esse tempo? Mas por que eu estava lá? Eu às vezes empurrava indo o pé, a cabeça, sem contar a saliência abdominal. Era fácil deles me verem, porque eu queria que me achassem. Eu lembro de um dia que eu apelei, porque a minha filha era tão novinha ainda, que eu falei, tem que facilitar. Aí eu fiquei entre a cortina e o forro da frente, que era quase transparente. E eu lembro até hoje dela, um toquinho de gente cutucando o irmão, dizendo, ele está ali. Eu tinha vontade de dizer, eu estou vendo e ouvindo vocês. Porque de alguma forma ela acreditava, o pai está escondido, só eu que estou enxergando. Né? Então, eu fico pensando, Deus nos criou para buscá-lo. E ele queria ser achado, mas a pergunta a ser feita é, qual é a busca eficaz? Qual é a busca que funciona? Aquele dia, 10 anos atrás, pela primeira vez, me caiu a ficha, mas caiu mesmo a ficha. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Foi nesse momento que o Senhor diz, o que eu queria não é que você me buscasse, é que você quisesse me buscar. Porque é quando existe o desejo, a atração por Ele, que a busca se torna diferenciada. Não basta Deus ter nos criado com o propósito de buscá-lo. Não basta Ele facilitar e querer ser encontrado. Para que essa busca funcione, a gente tem que colocar nela todo o nosso coração. Agora, qual o problema? É que às vezes, em vez de botar o coração, a gente põe só empenho, disciplina, performance, mas não estamos dando tudo de nós. Por que Deus, através de Isaías, recriminou o povo, dizendo, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe. Ele está dizendo, eu nunca quis o que saísse dos lábios. Eu queria que isso só fosse o reflexo, o efeito colateral de um coração que se aproximasse de mim, de um coração que tivesse o desejo por mim. De vez em quando tem uns irmãos que têm o dom de distorcer o que a gente fala. Aí um dia desses alguém estava falando, o Subirá falou que não adianta nada orar, não adianta nada jejuar, que Deus repreendeu ele por ter jejuado. Não falei isso. Estou dizendo que a performance jamais poderia substituir a paixão, o interesse por ele. Agora, se a performance for consequência da paixão, efeito colateral, aí a conversa é outra. De vez em quando encontro uns crentes desses, faminto, apaixonado. Dia desses um falou, pastor, eu não consigo não ler a Bíblia. Como é que tem crente que não lê a Bíblia? Eu falei para ele, pois é. Outro dia um falou, pastor, não consigo não orar. Mas eu vejo o senhor pregando, tem crente que não ora. Eu falei, irmão, nem queira tomar conhecimento disso. Fique nesse seu mundo e universo. Um dia desses encontrei um que me surpreendeu com a nova, que eu nunca tinha ouvido. Ele falou, pastor, eu estou com fome de jejuar. Eu falei, uau, normalmente a gente fica com fome quando jejua. E você está com fome de jejuar. Ele falou, quanto mais eu jejuo, mais eu quero. Estou com fome de jejuar. Às vezes a paixão pode estar tão acesa que a performance será um efeito colateral. Não estou falando contra isso. Eu estou falando quando a gente acredita que ela justifica uma substituição do desejo, do interesse. Vamos tentar exemplificar isso de uma outra forma. Daqui a alguns meses eu vou completar 23 anos de casado. Eu tenho uma ordem na Bíblia, como qualquer outro marido tem. É ordem, um imperativo. Lá em Efésios 5 diz, maridos, amai vossas mulheres. A gente não tem opção. O Senhor não falou, se você acordar um dia de bom humor, de boa vontade, que você me dá uma força, deixar a família melhor, dá uma amadinha aí na sua mulher. Não foi isso. Ele colocou uma ordem, uma imposição. Maridos, amem as vossas mulheres. Então, é minha obrigação. Agora, se em cada um das manhãs que eu acordo lá da minha esposa, desses 22 anos de casado, eu falasse para ela, eu amo você. Mas quando ela abrisse um sorriso de satisfação, eu atropelasse ela com uma outra fase. Fazer o quê, né? Deus mandou? Não tem jeito mesmo? Então estamos aqui, vamos cumprir a obrigação, né? Eu fico imaginando se a gente estaria 22 anos casado e se tivesse, qual seria a qualidade desse relacionamento? Mas pastor, não é sua obrigação? É. Sua mulher não sabe que é sua obrigação? Sabe. E sabe. Mas então qual o problema? O problema é que ela espera que eu cumpra a obrigação, não com senso de obrigação, mas com prazer. E conseguir cumprir a obrigação com prazer vai ser o grande diferencial para ela. Agora, eu quero que você entenda o que Deus espera. Amá-lo de todo o coração, alma e entendimento fosse é o maior mandamento. E você não tem nem opção. É nossa obrigação.
Mas Ele espera que a gente cumpra a obrigação, não só pelo senso de obrigação. Ele espera que haja um desejo, um prazer que nos mova a isso. E eu acredito que isso não vem de outra forma, a não ser o que Paulo descreve como a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele está falando de um lugar de descoberta, onde Jesus vai se mostrando, se revelando uma pessoa tão fascinante, tão extraordinária, tão magnificente, tão cativante, que não tem outra coisa que eu e você possamos fazer, a não ser crescer na importância que damos a Ele, a ponto de qualquer outra coisa que antes era importante, começar agora a perder importância diante dEle. Chegar do lugar onde nada mais importa, não é apenas se convencer mentalmente de que Ele tem que ser mais importante. Entrar no lugar onde, por meio do próprio relacionamento, e o que Deus mais quer de nós, gente, é o relacionamento. Eu brinco que Deus não respeitou nem a lua de mel do primeiro casal. Quando estabeleceu Adão e Eva lá no jardim, a Bíblia diz que Deus visitava os dois todo dia. Na viração do dia. A palavra viração não era o fim da tarde para a noite, como alguns acreditam. A palavra traduzida ali é o sopro, é a brisa do dia. Tinha uma hora, irmão, que soprava uma brisa. E Deus vinha na brisa. Eu não sei se ele provocava a brisa ou se ele pegava carona na brisa, mas ele vinha. Todo dia ele vinha. O que ele estava dizendo para os dois? Pode festar vocês, seja feliz, mas não me deixe de fora. Eu quero relacionar com vocês. O Salmo 25:14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Deus dará a conhecer a sua aliança. Nós precisamos entender que é um chamado, é um convite de Deus a esse lugar. Porém, nós também precisamos entender que é uma estratégia maligna, tentando nos impedir de estar nesse lugar. E durante muito tempo eu achava que a única arma que o diabo tinha para tentar manter longe de Deus era o pecado. Naquele dia, 10 anos atrás, o Senhor me disse, você não está errado quando olha para o pecado como inimigo. Você está errado quando você acha que só o pecado é seu inimigo. Ele diz, há um outro inimigo, que quando vocês chegaram a um certo nível de maturidade, já não estão tão vulneráveis ao pecado. Há um outro inimigo que virá com sutileza, sem cara de inimigo, mas não deixa de ser inimigo por isso, nem de ser um aliado do pecado e no final levar a gente para lá. O Senhor começou a falar comigo a respeito das distrações. E a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que o diabo se opõe ao plano e ao propósito de Deus. Ele sabe que Deus nos criou para buscá-lo. Então, primeiro, ou ele tenta impedir o homem de buscar Deus, mantendo ele na cegueira do pecado, dos prazeres da carne, em rebeldia distante de Deus. Quando o crente, e agora virou crente porque converteu, começa a chutar essas coisas, diz, eu preciso de Deus. Ou ele vai tentar nos arrastar de volta para lá, ou ele vai usar uma outra estratégia antiga. Há vários lugares na Bíblia, do Velho e do Novo Testamento, apontando para isso. Um deles, Atos 5, quando o apóstolo Pedro está diante de Ananias e Safira. A pergunta que o apóstolo faz para Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Ele está dizendo, o Espírito Santo começou algo no seu coração, Ananias. Você deixou o miserável do cão entrar e abortar tudo. Agora, irmão, por que é que o cão, no interior do Paraná, alguns apelidaram de capiroto, nunca entendi por quê. Por que é que o diabo vai se meter lá no coração de Ananias? O que o diabo quer? Alguém disse que você pode descobrir o que é importante para Deus pelo tanto que o diabo luta contra aquilo. Família é importante para Deus? Olha a bagunça que está do lado de fora, não é só aqui não, irmão. Os países de primeiro mundo, que se dizem muito cultos, intelectuais, está todo mundo lutando contra a família. Pureza sexual é importante para Deus? É só você dar uma olhada no estado da bagunça, da sujeira do lado de fora, é lógico que você sabe que é. Agora, o que exatamente o diabo estava tentando roubar quando conseguiu acesso ao coração de Ananias? Durante muito tempo eu dizia que ele quis roubar a oferta, mas isso não é verdade. Até porque Ananias deu a oferta. O texto diz que ele reteve uma parte, uma versão diz uma pequena parte. Pequena não está no original, mas deve ser a lógica. Porque se o cara fala que vendeu a propriedade por 10% do valor, ninguém acredita. Então, a maior parte do valor da propriedade vendida, portanto, nós estamos falando de uma oferta monstruosa, de grande, comparada ao que a gente pode fazer regularmente nos cultos. A oferta entrou, o diabo não atrapalhou a oferta de entrar. E por que o diabo não impediu a oferta de entrar?
Porque o diabo sabia que Deus nunca esteve interessado na oferta. O que Deus queria era que o coração de Ananias fosse entregue com a oferta. O diabo diz, vou deixar entregar a oferta, mas vou impedir de entregar o que Deus quer. Vou fazer esse coração ficar ruinzinho, indisposto de obedecer a Deus, apegado a algumas coisas, dando a elas mais valor do que a Deus. Isso precisa nos mostrar que há um estratagema, um planejamento estratégico maligno para impedir a gente de dar o que Deus quer. Êxodo 5, de 7 a 9. Moisés vai a Faraó com uma mensagem. Deixa meu povo ir para que me adore. Vamos tentar entender a tipologia dessa figura. Israel é o que viria a ser o povo e a nação de Deus a partir de então, mas por enquanto só o povo de uma promessa de Abraão, que nesse momento está debaixo de escravidão, debaixo do jugo de um tirano. Mas serão libertos daqui a pouco e vão se tornar o povo de Deus. Essa é exatamente a figura do que nós éramos. Colossenses 1,13 diz que Deus nos arrancou do império das trevas. Nós também estávamos escravizados e debaixo do jugo de um tirano. Quando foi que eles saíram? Na noite em que o Cordeiro da Páscoa foi morto e imolado, seu sangue derramado e colocado nos umbrais das portas. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. O que Paulo está dizendo? Cristo está para nós como o Cordeiro da Páscoa estava para eles. Assim como na noite que o Cordeiro foi morto, seu sangue foi derramado, nós, com a morte de Cristo, o sangue derramado, também pudemos ser beneficiados. Eles precisaram pegar do sangue, que simbolizava uma mensagem, fazer uma apropriação pessoal para cada casa. Nós também, pela fé, nos apropriamos do que Cristo fez e somos inclusos. Quando eles saem do Egito agora, libertos e como povo de Deus, Deus faz declarações sobre eles logo que eles chegam no Monte Sinai. Está lá em Êxodo 19, 5 e 6. O que Deus diz lá em Êxodo 19, 5 e 6 sobre eles, é a mesma declaração que é feita sobre nós, a igreja. 1 de Pedro 2,9 diz, vós sois a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. O paralelo está todo aí. Aí você olha a proposta ou a declaração de Moisés, deixa meu povo ir para que me adore. Irmão, deixa eu te dizer, o propósito não era sair do Egito para parar de sofrer. O propósito não era sair do Egito apenas para entrar em Canaã, um lugar que figura plenitude de bênçãos. Isso era efeito colateral, não era o propósito. O propósito é para que me adore. Agora, no Novo Testamento é diferente? Não. Lucas 1, ali pelo versículo 74 ou 75. Zacarias, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, falando não só do ministério do seu filho, que seria o precursor do Messias, mas falando da nova aliança, ele diz, para que libertos das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos em santidade e justiça todos os nossos dias. Ele está dizendo, a gente também tinha que ser liberto da opressão do inimigo, para entrar no lugar da adoração. O pastor, o senhor diz que Deus não quer adoração. Não, Deus quer você, Deus quer o adorador. A adoração é o meio através da qual você vai a Ele. Agora, assim como a gente não pode dizer que Israel saiu só para ficar livre da opressão, nem só para ser abençoado. Irmão, nós não podemos admitir um evangelho que reduza a obra de Cristo apenas nos libertar da escravidão ou nos introduzir num lugar de bênçãos naturais. Paulo disse, é só para essa vida que esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais infelizes. Ele não está dizendo que você não pode esperar. Ele diz, não espere, é só para essa. Eu creio que você pode não só sair da opressão e entrar nesse lugar de bênção, mas o propósito não é para aí. Nós precisamos entender o convite e o chamado à intimidade, o lugar da união e da conexão profunda com Deus através da adoração e outras formas onde cultivamos a intimidade. Agora, porque eu estou contando esse paralelo todo? Quando Moisés diz a Faraó, que na tipologia é uma figura de Satanás, deixa meu povo ir para que me adore, qual a resposta dele em Êxodo 5? O texto está ali de 7 a 9, você pode ler depois. O Faraó responde assim, esse povo deve estar muito ocioso para estar pensando em adoração. Vamos encher eles de atividade, vamos encher eles de trabalho, vamos botar serviço, vamos dar ocupação, para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. Várias vezes na Bíblia você vai ver que o que Satanás tentou com Ananias, roubar o que Deus realmente quer, vem acontecendo e não é de hoje. E sempre nas figuras, há uma ação maligna por trás disso. Agora, irmão, cá entre nós, se time que está ganhando não se mexe for um ditado do verdadeiro, eu acho que o diabo apelou para isso.
Porque pensa na estratégia que funciona até hoje. Distrações. Nós somos, talvez de todas as gerações que já pisaram na terra, a que mais deveria ter tempo. Porque nós vivemos facilidades que ninguém nunca viveu. Enquanto João 4, a mulher samaritana está indo buscar água, irmão, com o cântaro. Você consegue imaginar isso? Há não muito tempo atrás, uma das figuras do sertão nordestino, que ainda tem essa realidade lá, embora seja melhor, era a tal da lata d'água na cabeça. Tenta imaginar viver desse jeito. Principalmente a gente está acostumado já com a água encanada. Eu fico imaginando, irmão, andar não sei que distância, para pegar um tanto de água e voltar. Eu acho que ia ter dó até de gastar. Ia ter que tomar um banho para lá de econômico, para não ficar indo buscar de novo. Pensa na facilidade que a gente tem hoje. Vamos falar de comida. Atos 10, a Bíblia diz que Pedro estava com fome. Os irmãos falaram, nós vamos preparar uma refeição. Pedro disse, vou orar. Por que ele falou, vou orar? Porque sabia que ia demorar, irmão. Não tinha refeição depressa como hoje. Não tinha comida industrializada, não tinha pré-preparado, não tinha comida no freezer, não esquentava no micro-ondas. Você vai ver textos na Bíblia onde chegou a visita e a turma decidiu, vamos dar de comer. Pega o cabrito no rebanho, mata o cabrito, esfola o cabrito, corta o cabrito, tempera o cabrito. Até o fogo para acender era demorado. As coisas não eram como hoje. Eles gastavam tempo demais num monte de coisa que você não gastamos. Eu citei o Pedro em Atos 10. A Bíblia diz que ele está na cidade de Jope, na costa do Mediterrâneo. Cornélio manda os homens virem chamá-lo para ir pregar lá em Cesareia, 60 quilômetros de distância, na mesma costa do Mediterrâneo. A Bíblia diz que os caras que vieram buscar Pedro levaram 2 dias para chegar. Descansaram com Pedro, no dia seguinte saíram de viagem, 2 dias para chegar. 2 dias, irmão, para fazer 60 quilômetros. Quanto tempo você faz de carro, 60 quilômetros? 2 dias inteiros. Eu estava em janeiro gravando nosso programa lá e saímos um dia exatamente de Jope até Cesareia Marítima. De carro, de van. Nossa equipe fez 40 e poucos minutos. Só nesse episódio, comparar minha vida com Pedro, eu ganhei 2 dias. Eu até imagino Pedro lá no céu, olhando para mim e falando para Deus, está certo esse negócio não. Imagina ele olhando para Jesus e dizer, 2 dias, caminhando, 30 quilômetros por dia. Qual foi a última vez que você andou 30 quilômetros a pé? Eu nunca. Aí Jesus subirá, vai sentado, na sombra, no ar-condicionado, sem derramar uma gota de suor, está lá em 40 e poucos minutos. A gente era para ser parte da geração na Terra que talvez mais tivesse tempo. Mas sabe qual é o problema? Quanto mais a tecnologia avança. Irmão, há pouco tempo atrás, John Wesley viajava pequenas distâncias em muitas horas no lombo de um cavalo. Eu prego sábado à noite normalmente, no norte e nordeste. Domingo de manhã eu estou pregando na minha igreja em Curitiba. A locomoção, os voos, voo noturno para quem já tem que chegar cedo. Irmão, a vida hoje é muito mais fácil do que já foi. Mas quanto mais tempo a gente economiza, mais coisa a gente arruma para fazer. E a distração, diferente do pecado, ela não tem cara de algo ruim. Pelo contrário, ela normalmente chega com a cara de coisa boa. Em Lucas 14, Jesus conta uma parábola. E diz que o reino de Deus é semelhante a alguém que preparou um banquete. Banquete não fala de comer só para renovar as forças. Fala de comunhão, fala de intimidade, fala da valorização do relacionamento, fala da importância de quem está sendo recebido. E tudo isso mostra o que Deus espera de nós. Só quando chegou a hora, e o banquete também, como a comida de Pedro não ficava pronto rápido, então eles são convidados, são notificados, e a mensagem é, a hora que estiver pronto, vocês vão ser chamados. Então os caras ainda ganharam o dia para se preparar. Quando chega o momento, a Bíblia diz, Jesus diz que eles começaram a dar desculpas. Nós temos 3 desculpas diferentes. Em Lucas 14, de 15 a 20. O primeiro diz, comprei um campo, portanto não posso ir. Rogo-te que me des por escusado ou desculpado. Irmão, comprar um campo, você acha que é uma coisa ruim? A aquisição de uma propriedade é uma coisa ruim? Você consegue se imaginar murmurando, comprei uma casa própria, comprei uma sede para o meu negócio, comprei outra casa própria? Quem que vai reclamar disso? Pelo contrário, normalmente a gente faria festa, bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. O segundo vem e diz, comprei 5 juntas de bois, não posso ir, tenho que experimentá-los, rogo-te que me des por escusado. Do que o cara está falando?
Numa época em que cada um vivia do sustento, tirava da terra, irmãos, 5 juntas de boi, 10 bois a mais, para colher. Era uma força bruta que significava um aumento considerável da produtividade. Você consegue imaginar alguém reclamando? Nessa crise, vende 3, 4 vezes mais. Quem que vai reclamar? O cara vai dizer, bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. Se for uma versão mais pentecostal, vai dizer, para glorificar de pé, igreja. Porque normalmente vão se empolgar, porque são coisas boas, listas, legítimas. Elas não são erradas em si. Isso não dá para falar mal das primeiras duas, da terceira é que não dá. Porque a terceira é a ideia de Deus, plano de Deus. Jesus disse que o camarada diz assim, casei-me, portanto não posso ir. Irmão, casamento não é algo ruim. Ruim é a escolha que alguns fazem de com quem casar. Ruim é o jeito que alguns decidem tocar o matrimônio. Mas o casamento é plano e ideia de Deus. Agora, até essa coisa que Deus planejou. Paulo, em 1 Coríntios 7, diz que o casado pode perder nisso para o solteiro. Ele está se orgulhando o tempo todo, fui redimido, você não. Mas Paulo diz, nisso ele pode perder para o solteiro. Porque o solteiro pode estar se consagrando desimpedidamente ao Senhor. E às vezes marido e mulher, distraídos em agradar um ao outro, podem se esquecer do principal e do mais importante. A questão não é se são coisas erradas, a questão é quando coisas certas, justas, legítimas, ocupam um lugar que não lhes pertence. Aquilo que não seria errado em si, passou a estar no lugar errado. E está nos roubando de algo que é mais importante do que essas coisas, por mais importante que a gente possa considerá-las. Chegar ao lugar onde nada mais importa, não é apenas vencer a performance religiosa. Não é apenas alimentar o desejo por ele, é manter isso tão aceso que não hajam outras coisas tão importantes a ponto de concorrer com ele. Naquele dia, 10 anos atrás, o Senhor falou ao meu coração, muitos de vocês têm se embriagado com as minhas bênçãos. Eu levei um susto. Mas de repente o Espírito Santo me trouxe um texto bíblico, Gênesis 9, 20 e 21. A palavra de Deus diz que Noé plantou uma vinha e colheu o seu fruto. Quando você lê só essa frase, não significa muita coisa. A menos você leve em conta um comportamento comum a todos os povos antigos do Oriente. Você não precisa ser nenhum estudioso profundo da antropologia da história para entender isso. Todos esses povos, sem exceção, na hora da colheita, faziam da colheita um motivo de festa e de culto. Quem não conhecia o Deus vivo e verdadeiro, adorava, os pagãos lá adoravam os falsos deuses, ou cultuavam o Deus da fertilidade, outra coisa sempre. A festa de Pentecostes, ou mesmo das primícias da colheita, era a versão que Deus estabeleceu para o seu povo, mas todo mundo fazia isso. Quando a Bíblia diz Noé plantou e colheu, está implícito que na colheita teve festa. E na festa de gratidão pela bênção recebida, ele encheu a cara com o fruto da própria bênção. Se embriagou com o fruto da própria bênção. Eu tenho visto gente que prosperou materialmente, gente que alcançou um lugar no matrimônio que clamou a Deus, gente que rompeu, entrou no lugar ministerial, e mesmo com coisas boas, se embriagaram de tal forma com essas coisas, que a intimidade com o Senhor foi sumindo e desaparecendo ao longo do tempo. Aliás, deixa eu dizer algo para a moçada que está aqui. O que a gente mais vê nas igrejas, em termos de gente acesa, pegando fogo para Deus, é jovem e adolescente, mais do que qualquer outro. Pensa na moçada que queima para Deus. Agora, eu quero saber o que acontece depois que a maioria casa, define profissão e trabalho. Porque Jesus deixou de ser importante. Ele só merecia o fogo e atenção enquanto não tinha muita coisa para fazer. O que é que acontece? Que a maioria de nós, que já ardeu um dia no passado, queimou violentamente para Deus, à medida que vamos entrando nessas coisas boas, que estão todas as três na desculpa. Definição profissional, produtividade, aquisição, estabelecimento de família, o que é que acontece? Nós temos gente que tem se distraído e perde a paixão e a intensidade. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui jogar pedra em você, eu vim contar a história de como Deus me corrigiu, na esperança que a carapuça lhe sirva. E de que isso te ajude, como tem me ajudado. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Só para mostrar assim que o pregador não está tão descontrolado, ele está vendo o horário.
Mas agora de pé, para ser solidário comigo, que estou de pé aqui o tempo todo. Eu quero que você leve em conta algo comigo. Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria em Betânia, você conhece a história, Lucas 10, 38 a 42. A Bíblia diz que Maria senta para ouvir a palavra aos pés de Jesus. E Marta está que nem uma louca, trabalhando, agitada. Aliás, a palavra que aparece lá, agitada ou distraída em muitos serviços, peripal no grego, ela sugere, por um lado, alguém sobrecarregado de tarefas, mas por outro, uma das possíveis traduções é distraído. E várias versões no português e no inglês optaram por Marta estava distraída em muitos serviços. Porque o foco da história é que ela não está enxergando Jesus e nem tirando tempo com o Senhor Jesus. Aí o que acontece? Normalmente, como a gente já conhece o fim da história, a gente malha a Marta e fala bem da Maria. Mas minha pergunta para você, se você recebesse Jesus em casa, o Jesus de carne e osso, você daria qualquer coisa para ele? Você faria um miojozinho qualquer? Abriria uma lata de sardinha? Eu não. A motivação de Marta é boa. Não dá para falar mal da intenção de Marta. Hospitalidade não era só cultural, sempre foi mandamento bíblico. E essa mulher está ralando que ela diz, eu quero dar algo bom para Jesus. Mas algo que eu descobri é, se você quer agradar alguém, você tem que descobrir o que agrada a pessoa. E não fazer o que você acha que agrada. Porque você pode se dar mal na boa intenção. No início do meu ministério pastoral, Kelly e eu fomos convidados para ir jantar na casa de uma família da igreja. E os irmãos fizeram uma propaganda. Pastor, nós vamos fazer um jantar para honrar você. Mas o senhor não tem noção. Prepara. Acho que eu nem tomei café da manhã aquele dia. Nós chegamos na casa. Parei o carro na rua, em frente ao portão. Descemos. Minha mulher que tem um faro impressionante. Ela olhou para mim. E tem uma única coisa nessa terra que ela não consegue comer. Tudo o resto ela come. Só tem uma que ela não consegue. Não é que ela não gosta. Não gostar é um nível. Não conseguia, se tentar entrar, sai na marra. Dobradinha. Quando ela desceu, ela olhou para mim e falou, estou sentindo o cheiro de dobradinha. Eu falei, amor, coisa de vizinho aí. Eles não iam ser loucos de arriscar um negócio desse, sem perguntar. Fica tranquilo. Passamos pelo portão, fomos chegando perto da porta. Eu começo a sentir o tal do cheiro da dobradinha. E quando o casal abriu a porta, aquele cheiro deu um tapa na cara da gente. E eles saem empolgados. Pastores, sejam bem-vindos. Fizemos aquele jantar para honrar vocês. Eu movi a cara de desespero da minha mulher. E antes de sequer terminar de cumprimentar, eu falei, desculpa. Minha mulher pode não gostar, mas eu vou fazer isso. Porque eu não vou obrigar ela a tentar agradar vocês com algo que ela não consegue. A única coisa nessa terra que minha mulher não consegue comer é dobradinha. Pelo amor de Deus, me diz se vocês fizeram outra coisa. Ele se olha e diz, não, só dobradinha. Eu falei, dá para requentar alguma coisa do almoço? Não, a gente não come nem em casa no almoço. A gente só fez isso. Tem pão? Não. Eu ainda lembro da minha mulher sentada só comendo arroz branco. Se você quer agradar alguém, é melhor descobrir o que agrada essa pessoa do que só ficar tentando imaginar o que é. Por que eu estou dizendo isso? Marta está tão segura de que ela está certa, que ela ainda vai dar uma intimada em Jesus, para Jesus apertar a irmã. Senhor, você não está se incomodando de me ver servindo sozinho? Diz a minha irmã que me ajude. Ela está indignada com os dois. Com a irmã, eu imagino ela passando atrás de Jesus, dando sinal, me ajudar. Imagino Marta fazendo aquela cara que alguns fizeram quando o outro profetizou que ia dar o livro de presente. Não é comigo, não sei do que se trata. E ela vai ainda dar intimada. Não está incomodando o Senhor como está me incomodando, não. Diz a ela que me ajude. Acho que ela pensou, Jesus é reto, é coerente. Se ele está distraído e não percebeu o erro, ele vai consertar, vai dar uma bronca na minha irmã. E essa é a hora que Jesus olha para Marta e diz, Marta, Marta. Por 7 vezes na Bíblia, você vai ver Deus chamando alguém pelo nome 2 vezes seguidas. Em todas as 7, o que vem depois é Deus tratando de uma crise. Eu acho que se Marta já tivesse esse entendimento da palavra, só de ouvir Marta, Marta, já ia lá espiando ela. Acho que ela ia pensar, deu ruim.
Jesus diz para ela, poucas coisas são necessárias. É isso que eu quero que você preste atenção. Poucas coisas são necessárias. E diz ao mesmo, uma só. O que é ser uma coisa? Aquela para a qual eu e você fomos criados. Aquela para a qual eu e você existimos. Jesus deixa claro quando sinaliza. Maria, sua irmã, escolheu a boa parte. Ele escolheu a coisa realmente necessária. E quando Jesus diz para Marta, e essa não lhe será tirada, ele está dizendo, é ruim que eu vou deixar você me manipular para arrancá-la daqui. Agora, irmão, pensa comigo. Tem uns crentes hoje em dia pagando uma fortuna, os coaches, ajudá-los a entender o que é importante, o que não é, a prioridade. E eu não estou falando contra. Organize sua vida. E eu acho que as ferramentas, inclusive do coach, são importantíssimas, ok? Não estou falando contra. A questão é, por que um crente consegue pagar uma fortuna para o coach dizer o que é importante, mas ele não ouve o que o maior de todos os coaches, Jesus, de graça, está dando de bandeja? Poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. O nosso coração precisa desejá-lo mais. Não deveria haver necessidade de pressão para que a gente buscasse a Deus. Porque existe às vezes esse amor insistente de um Deus que olha para mim e para você com tanto amor e diz, eu não vou desistir de lutar para ter o melhor no nosso relacionamento. E muitas vezes a gente não consegue lidar com o confronto, porque na nossa cabeça confronto significa reprovação de quem nós somos e não de uma coisa que nós fizemos. Jesus tem um cuidado com todas as igrejas, com o anjo da igreja de Éfeso não é diferente, de elogiar primeiro e elogiar depois, mas no meio diz, eu tenho algo contra você, tem algo que não está bom, tem algo que merece atenção, tem algo que nós temos que arrumar. Mas até para arrumar isso, ele não apela para o senso de obrigação. Sabe o que ele diz? Lembra de onde caíste. Para que ele está apelando? Eu diria que para o senso de saudade. Se você lembrar que o que nós tivemos já foi muito melhor de como está agora, é possível que você queira isso de volta. Tem gente trabalhando isso com casais, com terapia, fazendo cultivar as boas lembranças da história para resgatar alguma coisa. E diz, depois de você lembrar, arrependa-se e volta. O que Jesus estava falando para o anjo da igreja de Éfeso? Não vim te apontar o dedo, não vim só jogar na sua cara que você é tão crente sem vergonha, meia boca. Não é a recriminação pela recriminação, é o desejo do conserto. Minha oração é que hoje o Espírito Santo te faça entender o que é esse lugar onde nós podemos entrar. O que é só uma coisa que levava um Davi, o único homem na Bíblia, chamado de homem segundo o coração de Deus. E não era por perfeição, porque isso nós sabemos que ele não tinha. Mas era alguém que dizia, uma coisa eu peço ao Senhor, eu vou buscá-la, eu vou correr atrás disso, que eu possa habitar no seu santuário todos os dias da minha vida. Para que, Davi? Porque lá você tem proteção do inimigo? Não. Porque lá você é abençoado? Não. Para contemplar sua formosura, para ficar admirando Deus, para ficar babando de admiração e fascinação em quem Ele é, porque é a revelação de quem Ele é que amplia a importância e o valor que Ele tem. E é quando a importância e o valor que Ele tem é ampliado, que as outras coisas começam a perder a sua importância. Stanley Jones, missionário na Índia por mais de 50 anos, que viveu um contexto de perseguição que ainda é uma realidade lá. Ele fez uma afirmação no seu livro Cristo de Todos os Caminhos. Ele diz, o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, é o subcristianismo. Não é perseguição. Irmão, nos países onde a igreja é perseguida, ela ainda cresce, continua crescendo. Quando essas pessoas que vêm dos lugares de perseguição e conhecem a liberdade que nós temos, e olha o padrão de mornidão ou frieza que nós temos, eles dizem, eu não sei, alguém que já leu aquele livro O Homem do Céu, o irmão Yun, da editora Betânia, o cara que viveu a perseguição na China. Eu tive o privilégio de recebê-lo em Curitiba. Ele falou para mim, o inimigo com o qual vocês lutam é muito pior do que o nosso. Ele falou, a gente apanhava, a gente era preso, a gente era perseguido, muitos de nós morriam, mas
todo mundo mantinha a chama do coração acesa. Vocês têm um inimigo silencioso, mascarado por trás da liberdade, e vocês não se dedicam. Que o nosso coração possa entender a riqueza desse relacionamento. Paulo diz: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Irmãos, são inesgotáveis. E eu e você precisamos entrar nesse lugar de desejar conhecê-lo, de crescer na intimidade. E quando a gente está vivendo esse lugar, a gente vai ver gente como Paulo dizendo: em nada tenho minha vida como valiosa. Porque quando ele se torna tão mais importante, o sorriso de satisfação dele vale mais do que qualquer outra coisa, nós mudamos completamente a maneira de viver, ou o valor que nós damos ao que está à nossa volta. Que cada um de nós possa chegar a esse lugar onde nada mais importe. Eu quero que você ore. Os músicos podem ministrar como eles sentirem de Deus, mas enquanto isso, eu quero que você não cante. Eu quero apenas que você ore, mesmo que eles estiverem ministrando. Fale com Deus. Eu sei que Deus está falando com você. Deixa o Espírito Santo te levar a esse lugar de uma aplicação personalizada. Ele não está dizendo para você que nada do que você tem feito está bom. Ele está dizendo: pode ficar melhor. Eu quero isso. Naquele dia, 10 anos atrás, o Espírito Santo disse comigo, disse para mim: se você entendesse o quanto eu te amo, o quanto eu te desejo, você entender que não se trata de uma exigência a respeito do padrão da busca, mas de um interesse. O interesse que eu tenho em você. E é por essa razão que eu espero que seja recíproco, e você também tem interesse por mim. Pai, a tua palavra foi anunciada. Se o teu Espírito não vivificar a palavra nos nossos corações, terá sido só um discurso, só uma palestra. E nós precisamos de mais do que isso. Precisamos de uma consciência espiritual. Precisamos de despertamento. E nós te pedimos: abre os nossos olhos. Nós te agradecemos por esse amor insistente. Nós te agradecemos por lutar, por não desistir de nos levar a viver o seu melhor, por se importar o suficiente para não permanecer em silêncio quando às vezes não conseguimos colocar o melhor de nós nessa relação. E nós oramos que aquilo que o Senhor começou aqui agora não termine com essa reunião. Que nenhum de nós te trate como uma torneira que se fecha a qualquer momento, um interruptor de uma lâmpada que apagamos a hora que bem entendemos. Não. Nós oramos que a boa obra que o Senhor começou continue. E que os nossos olhos se abram para a percepção de quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Olhe para cá um instante. Eu ainda quero que você ore mais. Alguém me perguntou: pastor Luciano, o senhor levou 10 anos para escrever o livro, porque finalmente chegou lá. Eu falei: é ruim que eu cheguei lá. Paulo, lá em Filipenses 3, nós usamos disso: não que eu tenha alcançado, eu vou achar que eu alcancei. Eu falei: de jeito nenhum. Eu falei: hoje, 10 anos depois, eu já não tenho tanta vergonha de tocar no assunto como no início. Mas apesar de não ter chegado lá, eu também já não estou onde estava. E eu vim aqui te dizer que mesmo que você não alcance esse lugar da noite para o dia, você pode ir para um lugar melhor do que o que você está. Pastor, eu estou num lugar bom, nunca cheguei num tão bom, dá para chegar no melhor do que o que você está. Então que a gente não deixe de crescer nesse relacionamento. Eu quero mesmo te encorajar. Eu falei antes, o que eu compartilhei é um de 12 capítulos. Se você não tiver condição de investir no livro, eu estou disposto a ofertar na sua vida. Eu quero te encorajar a trabalhar o assunto, a pensar, repensar, refletir. Mas permita que Deus continue isso. Se você já fez sua oração, você pode cantar com eles. Se você ainda precisa orar um pouquinho mais, eu sinto que alguns precisam, faça isso durante a canção. Foi um prazer servi-los da mesa do Senhor. Que Deus abençoe, fortaleça seu coração e te leve aonde nada mais importa.